O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, o ovo que tudo vê não cansa de nos surpreender nas decisões autoritárias. Aliás, eu tenho a impressão que aquele senhor do bigodinho da Alemanha se revira lá no inferno onde ele tá de ciúmes do Xande. Bom, a última do magnânimo desprovido de cabelos é que o Bolsonaro precisa ter vigilância policial 24 horas. É complicado, mas essa vigilância dentro da casa do Bolsonaro. É isso mesmo que vocês ouviram. A polícia dentro da casa do Bolsonaro. O bigodinho da Alemanha só pode estar com inveja, né? Enquanto isso, estamos presenciando, sim, um racha no PL. Ontem, Eduardo Bolsonaro, inclusive, ameaçou uma saída do PL para concorrer à presidência por outro partido, caso a palhaçada continuasse. Teve treta também com o Carlos Bolsonaro e, obviamente, o Valdemar correndo atrás do prejuízo para tentar passar pano em todas as trapalhadas aí, para dizer o mínimo, que ele andou falando e fazendo nos últimos dias. E tem umas coisinhas interessantes que estão rolando no Congresso também para a gente comentar, as movimentações do Hugo Moita, a CPI, a CPMI do INSS que começou ontem. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Gente, bem rapidinho, aqui no início do vídeo, quero fazer essa ação solidária. Aqui a gente tem o Eric, eu conheço essa pessoa, tá? É de verdade essa vaquinha. E ele tá precisando muito fazer uma cirurgia no pulmão. Formaram umas bolhas de ar, ele tá precisando fazer a cirurgia e essa cirurgia custa R$ 25.000, então ele abriu esse link aqui. Se você puder ajudar com qualquer valor, ou se não puder ajudar com algum valor, mas ajudar divulgando a vaquinha que ele tá fazendo para cirurgia, eu agradeço demais. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, certo? Vamos então para a nossa pauta com... Eu não sei nem o que dizer. Me faltam palavras para expressar a loucura. Sabe do que eu me lembrei quando eu vi isso aqui? PF pede a Moraes vigilância 24 horas dentro da casa do Bolsonaro. O diretor-geral da PF alega que a presença de equipes de vigilância somente nas imediações da casa do Bolsonaro não evitaria eventual fuga. Detalhe, Bolsonaro tá com a tornozeleira eletrônica, né? Sabe do que eu me lembrei quando eu vi isso aqui? Na época da pandemia, eu vi algumas matérias que a ditadura chinesa começou a implementar câmeras dentro da casa das pessoas. Eu ainda não sei como é que o Xande não pensou nisso, uma vez que o nosso judiciário, inclusive, tem acordos de cooperação com a ditadura chinesa, né? Eles disseram que pensam igual o judiciário chinês e o judiciário brasileiro, mas enfim, tá aqui, o que é uma baita de uma palhaçada, porque vamos lembrar de onde vem isso. É um pedido do Lindbergh Farias, que tirou um argumento do seu orifício rugoso, porque não precisa muito também, né? Apresentou lá para a PF concordou, a PGR concordou, o Moraes assinou, todo mundo concordou e agora vai ter polícia dentro da casa do Bolsonaro. Coitada da Michelle, coitado do Bolsonaro também, coitado, nossa, que isso daqui é um negócio e tem gente que ainda acha que vai ter eleição. Vai ter 2026, vai ter eleição. Olha o que a gente está presenciando. E enquanto isso acontecia, vocês podem me xingar aqui nos comentários, mas não deixarei um único dia de falar sobre ele. Aliás, eu tenho registros que eu venho alertando a galera desde 2022 e eu tenho a impressão que eu fui a primeira pessoa, assim como aconteceu com a Joyce Hasselman, uma porca de Troia, que eu fui a primeira a implicar, fui atacada por todo mundo, também que temos o Tarcísio. E o Tarcísio estava jogando futebol com o Kassab. Tá aqui, ó, jogando futebolzinho, né? Tudo tranquilo. A polícia dentro da casa do Bolsonaro. O Bolsonaro com crises de soluço que não consegue sequer gravar um vídeo para se defender, como a gente ouviu aí nos áudios. Tá aí. Tarcisão das massas, jogando um futebol bacaninha, junto com o seu amiguinho, o Kassab. Aí ele fez um gol ainda, cavaram um pênalti para ele fazer um gol, ser um astro. Nossa, que maravilhoso.
Eu acho que ele tá queimando o filme dele. Eu acho isso daqui, ele tá finalmente caindo a máscara e o pessoal tá começando a perceber. Mas não sei, pode ser que eu esteja louca? Pode ser que eu esteja louca. Fala pra mim aqui nos comentários o que que vocês acham do Tarcísio jogando futebol enquanto isso daqui acontecia. Maravilhoso, né? E o Eduardo Bolsonaro foi ao seu perfil no X e postou uma mensagem interessante. É um textão, mas eu vou ler porque vale a pena cada palavra desse texto. Diz Eduardo Bolsonaro: há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E, de maneira descarada, essas mesmas pessoas dizem que é para o bem do Bolsonaro, porque eu apoio. É sempre a mesma desculpa, Eduardo Bolsokid. É assim sempre. Se houver necessidade de substituir Jair Bolsonaro, isso não será feito pela força nem com base na chantagem. Eu falei para vocês que estavam chantageando ele. Olha que eu não tenho informação privilegiada, mas só ser um bom observador que tu percebe que o Bolsonaro tá aqui, ó, com a faca no pescoço sendo chantageado. Vai, fala que o Tarcísio é teu candidato. Fala que o Tarcísio é teu candidato. Na minha cabeça é isso que está acontecendo. Qualquer decisão... Aliás, aqui, ó, acho que já deixei bem claro que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. Não adianta vir com papo de única salvação. Eu vejo esses tucanistas aí falando isso. Porque não iremos nos submeter. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, a poucos dias do seu injusto julgamento. Então eu pergunto, para que a pressa? Essa pergunta que eu venho fazendo há muito tempo, né? Só há uma resposta lógica. O julgamento é a faca no pescoço do Bolsonaro. É o meio de pressão eficaz para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás. Bingo! Quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. Eu ouvi amém, igreja. Tomara que o povo acorde. Assim, sinceramente, cada vez mais pessoas estão acordando. Mas eu tenho medo dessa galera que fica dizendo: "Ei, você tem que arranca Bolsonaro indicar. Ai, porque o Tarcísio é um excelente gestor." Cara, meu Deus do céu. Bom, enfim, vamos continuar aqui. São com atitudes e não com palavras que mostramos quem somos. Grande Olavo que nos ensinou isso, que a gente tem que olhar as atitudes do político e não o seu discurso de palanque, porque obviamente no discurso de palanque ele fala tudo aquilo que o povo quer ouvir para ganhar o voto dos idiotas e depois, né, faz aí os seus acordos, Kassab, Xande, reuniões, enfim. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. Aviso desde já, para depois não virem com ladainha de que estou desunindo a direita ou sendo radical. Na base da chantagem, vocês não irão levar nada. Então, bem-vindo, Eduardo Bolsokid, a turma intergaláctica que divide a direita, porque fala, de fato, o que o Tarcísio é. Tô nessa há anos, que bom, agora tem mais gente aqui comigo, não me sinto tão só. E aí sai essa matéria que é muito interessante lá na coluna da dona Malu Gaspar, falando daquilo que eu venho batendo na tecla desde segunda-feira. Por que o Eduardo Bolsonaro não está nessa pesquisa? Por que o nome do Eduardo não está nessa pesquisa? Por quê? Porque a pesquisa do PL... Aí ela fala aqui, né? Porque Eduardo ficou de fora da pesquisa do PL. Integrantes da cúpula do partido dizem que o objetivo era não expor o deputado. Mas é tanta cara de pau dessa gente que eu imagino eles acordando de manhã fazendo a barba e enchendo a pia de serragem, né? É a cara de pau total. Ai, porque o Eduardo está indo muito mal, está caindo a tendência de votos nele, então a gente não botou ele na pesquisa. Sei, tá bom. Ele sempre fala, é pro bem do Bolsonaro, ele tem que indicar o Tarcísio. O Eduardo a gente não botou na pesquisa, que é pro bem do Bolsonaro. Sempre para o bem do Bolsonaro, mas quem se ferra é o Bolsonaro e os seus apoiadores, enquanto o Centrão continua naquela velha estratégia das tesouras, que sinceramente eu achei que a gente já tinha passado essa etapa, mas pelo visto não. Ainda tem gente que não entendeu como é que funciona a estratégia das tesouras.
E aí sai a treta mesmo, racha aqui na coluna da Bela Megali, ali no início da tarde, falando que o Eduardo Bolsonaro deixará o PL para disputar presidência se o Tarcísio for pro partido. Se você quiser saber mais essa treta de Tarcísio presidente no PL, assiste o vídeo de ontem que eu falei bastante sobre isso aqui. Aliás, o de segunda também falei bastante. Aí aqui tá, ó. A declaração, o Valdemar participou de um evento e afirmou que o Tarcísio de Freitas ia se filiar no PL para concorrer à presidência. Se eu não me engano, ou foi no evento do Esfera ou foi no evento do Republicanos, que eram os dois que estavam acontecendo aí no início da semana. Então essa declaração foi mal recebida pelo Eduardo Bolsonaro. É óbvio que o Bolsonaro não ia gostar desse negócio. E aí um aliado de primeira ordem do Eduardo nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, né? O ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, falou que tem 90% de chance do Eduardo sair do PL. Essa chance aumenta se o Tarcísio for para o PL. Caso isso ocorra, Eduardo deixará o partido e irá para outra legenda para ser o candidato à presidência por outro partido. E eu tenho uma curiosidade de saber como é que tá essas conversas, porque obviamente o Eduardo Bolsonaro já está conversando com esses outros partidos. Que partidos, que conversas? Bom, infelizmente saberemos só no futuro, mas tá aí. E o Valdemar, quando viu isso, tomou um pânico que alguns minutos depois sai a matéria aqui, ó. Valdemar explica a fala sobre Tarcísio e busca Eduardo via interlocutor. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, irritou o Eduardo Bolsonaro ao dizer que o Tarcísio iria pro PL. Então tá aqui, né, a notícia do Valdemar, que ressaltou a coluna que o próprio Tarcísio teria contado sobre os planos de disputar a presidência pelo PL em um recente jantar com 5 governadores, aquele que eu falei pra vocês. Ai, tava lá o Caiado, aqui estará o próximo presidente, é jogo de futebol, é festa, vamos lá. Nem parece que eles estão preocupados com o Bolsonaro, com a situação dele. Será que não estão mesmo? Bom, respondam aí nos comentários. Treta com o Carlos Bolsonaro, temos também. Vocês sabem que o Carlos Bolsonaro, ele tá querendo concorrer ao Senado pelo estado de Santa Catarina. E eu já cheguei a comentar esse assunto com vocês. Aí saiu essa matéria aqui. PL tem novas opções para Carlos Bolsonaro disputar o Senado após impasse em Santa Catarina. E aí eu fui ver, falando aqui sobre impasse, né? Então, na avaliação do Valdemar, o Carlos se elege ao Senado em qualquer estado. A decisão cabe ao Bolsonaro. Em Santa Catarina, tem 2 deputadas do PL que são divas maravilhosas e que eu adoraria ver no Senado, que é a Júlia Zanata e a Carol Detone. O Carlos Bolsonaro também, obviamente. Só que o Carlos Bolsonaro tem uma visão, né, uma projeção nacional pelo nome dele. Já a Carol e a Júlia teriam restrita a opção de se eleger senadoras por Santa Catarina. Então, eles estão oferecendo aqui para o Carlos 2 outras opções. São Paulo, que eu considero também que não seria lá uma boa estratégia, porque São Paulo tem também nomes bons, e Roraima, que na visão deles, Roraima tem um percentual muito alto de votos de Bolsonaro e a gente está precisando de bons senadores lá na região norte e nordeste, principalmente, que é de onde vêm as tranqueiras que a gente vê no Senado. Então eu já falei para vocês qual que é a minha opinião. Gosto do Carlos, quero muito ver o Carlos no Senado, mas eu, estrategicamente, minha opinião estratégica, Paula Marisa, Zé Ninguém aqui do Sul, porque eu não sei quais são as conversas que estão rolando, estrategicamente, friamente, seria melhor a gente ter os bons nomes em São Paulo, que temos, a Detone e a Júlia por Santa Catarina e o Carlos e mais algum outro nome por Roraima. Eu prefiro ter Júlia Zanata, Carol Detone e Carlos Bolsonaro do que Carlos Bolsonaro e só uma das duas. Isso é uma questão estratégica de opinião, gosto do Carlos, quero ele no Senado. Mas aí depois eu vi a postagem que o próprio Carlos fez falando sobre essa matéria. E daí ele diz aqui, impasse? Vocês estão brincando demais com a alma do meu pai e a covardia que vocês estão fazendo com ele. Não há impasse algum. Se continuarem, colocarei tudo na mesa. Não adianta me intimidar.
Aí vai do acordo. O que é que foi acordado? Quais são as cartas na mesa? Não sabemos. Mas eu queria que o Carlos contasse aí de uma vez, né? Joga a meleca no ventilador pra gente saber de fato o que tá acontecendo, mas continuo com a minha opinião. Eu acho que estrategicamente seria melhor a gente ter Júlia e Carol por Santa Catarina e o Carlos Bolsonaro por Roraima. É só uma opinião. Se você discorda, fala aqui nos comentários. Não precisa me matar. Debandada no gabinete do Xande. Temos também, olha só a matéria da Oeste. Ministro ainda não recompôs a equipe completa 8 meses depois do vazamento das conversas. Vocês lembram a primeira vazatoga do Verdivaldo que teve lá na Folha? Depois disso, inclusive, eu fiz vídeo. Se vocês procurarem Debandada, Gabinete Alexandre de Moraes, vocês vão achar aqui no canal. Tá? Ainda lembro que na thumb eu fiz os ratinhos abandonando o barco. E depois disso, ele não conseguiu repor o pessoal. Porque esse pessoal que trabalha para o Alexandre de Moraes são servidores do judiciário, majoritariamente, eu acredito, de São Paulo, que ele veio de São Paulo, né? Então, essas pessoas são concursadas, podem optar por trabalhar ou não no gabinete do Alexandre de Moraes, que elas continuarão, se elas optarem, não quero ir para o gabinete do Alexandre de Moraes, elas continuarão tendo um excelente emprego, um excelente salário, todas as garantias de um servidor público concursado, então parece que o pessoal tá querendo manter o passaporte, né? Não tá querendo cooperar com a ditadura, porque viram aí que já dá prejuízo, e dá prejuízo, inclusive, depois que a pessoa já saiu do cargo, porque a gente viu o pessoal aí do governo Lula perdendo o passaporte, mesmo depois de ter saído do cargo com a história do Mais Médicos. Então, qualquer um que cooperou com o Xande pode sofrer as restrições. E teve mais um capítulo da Vaza Jato, da Vaza Toga, tá, pessoal? A Oeste publicou com exclusividade, tem ali mais algumas mensagens que não trazem nada de novo, mas tem ali mais um contexto que, se vocês quiserem, eu posso trazer em outro vídeo, não coloquei aqui para não ficar muito longo, que ultimamente eu ando falando mais com o homem da cobra. Mas vamos aqui, então, para as últimas do Congresso. Ontem começou o trabalho da CPI do roubo dos aposentados, a CPI do INSS, e o relator falou sobre a convocação do irmão do Lula, que é o vice-presidente de uma dessas entidades que mais foi beneficiada com o dinheiro roubado dos aposentados. E o que o relator falou, muita gente distorceu. Ele não disse que ele não vai convocar o irmão do Lula ou colocou empecilhos. Ele só falou que ele está seguindo uma linha de raciocínio e que, primeiramente, ele quer ouvir os ministros e diretores aí do INSS para depois ir montando o roteiro. Obviamente, continuarei acompanhando, trazendo todas as novidades para vocês. E, por fim, vamos falar de Hugo Moita, porque vocês viram que no vídeo de ontem eu falei para vocês sobre o Dino trancando as emendas, e eu falei assim, ó, isso daqui vai dar B.O. Toda vez que o Dino mexe no dinheirinho das emendas dos deputados, os deputados soltam uma pauta bomba ou fazem algo que o STF, PT, porque é tudo uma coisa só, né, não gosta. E aí? Mas dito e feito. Ontem, Dino, não sei o que, tranca a emenda dos bonitinhos. Aí o Hugo Moita sai da moita e aparece decidindo incluir a PEC, que agora a Globo chamou de PEC da blindagem, e o fim do foro na pauta da Câmara. Vamos aguardar, quarta-feira costumam acontecer as votações mais importantes aí da semana e nós vamos acompanhar, porque esse seria o primeiro passo para que os nossos amados parlamentares finalmente discutissem a anistia das pessoas que estão sendo presas e torturadas nos porões da ditadura do STF. Bom, enfim, essas são as notícias de hoje. Agora, fala aqui pra mim, eu tenho mais coisas pra comentar, pode ser que eu solte mais um vídeo ainda hoje, porque tem o Trump mandando recado pro Brasil, a CNN em desespero, porque inclusive há um aviso do Trump de que ele poderá cortar a exportação de itens de tecnologia. E aí o Brasil tá ferrado. Não consegue fazer funcionar nem mesmo a caixinha mágica de votação. Que coisa
Que coisa triste. Bom, enfim, se vocês quiserem outro vídeo, fala pra mim aqui e fala pra mim também o que vocês acharam dessa treta toda, em especial do Carlos Bolsonaro. Vocês concordam comigo? Discordam de mim? Por quê? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.